Bom dia, eu sou a Joana Gomes e eu venho da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto para apresentar este estudo, o efeito da prática da visualização mental por nadadores jovens durante o período de confinamento. O que é a visualização mental? A visualização mental é a capacidade de imaginar uma situação que gostaríamos que fosse real. Baseia-se no poder da imaginação e pressupõe prática frequente para obter, por exemplo, respostas neuromusculares semelhantes às do nado. O confinamento obrigatório, imposto ou inevitável, impede a rotina do treino, afeta o humor do nadador e pode conduzir ao abandono da prática. E como estamos a par, o confinamento carrega efeitos negativos no psicológico das pessoas. Sendo assim, a visualização mental é uma forma de combater este problema, oferecendo benefícios para o regresso à normalidade. Por outras palavras, aos treinos presenciais. A importância da preparação mental dos atletas é, hoje em dia, uma questão reconhecida pela generalidade dos agentes desportivos, assistindo-se a um crescente interesse pela integração do treino de competências psicológicas nos planos de preparação dos atletas para as competições. Em termos concretos, quando o nadador imagina que está a nadar a técnica de bruços, por exemplo, ele está a utilizar esta competência como forma de relembrar as várias ações e sensações inerentes a essa situação de nado. No entanto, a aceitação desta aplicação desta competência dá-se a partir do momento em que se verifica o envolvimento de vários sentidos: visual, olfativo, auditivo, o tato, sinestésico e emocional. Sendo o nadador não só capaz de imaginar a situação em causa, mas também de incorporar informações auditivas, tais como os ruídos e sons do próprio local, as sensações táteis, sendo o exemplo o contacto com a água, as sensações sinestésicas, como os movimentos efetuados e o sentido da ocupação do espaço, o sentido olfativo, quando sente os cheiros típicos da piscina, e as próprias emoções desencadeadas pela situação, nomeadamente os sentimentos positivos ou negativos que precedem a execução motora. Dito por outras palavras, o objetivo da visualização mental é recriar uma experiência no nadador tão próxima daquela que ele vai encontrar quando efetivamente executar o comportamento em causa, sendo esta reprodução da situação na mente do nadador a que melhor caracteriza a competência. Sendo assim, pretendeu-se com este estudo perceber a valia da visualização mental na manutenção de predisposição dos nadadores jovens para o treino durante o período de confinamento. 22 nadadores infantis, 13 rapazes e 9 raparigas, realizaram sessões de visualização mental durante 4 semanas, começando por uma sessão na primeira e chegando a 4 a 5 na última. Existem dois tipos de visualização mental, em que a visualização mental é interna, em que o nadador vê a situação como se tivesse uma câmara interna na sua mente e executa os movimentos tal como se realizasse a tarefa na realidade. E a externa, em que o nadador vê os seus próprios movimentos como se fosse um observador externo. Os nadadores utilizaram a visualização mental externa, que é tida como a mais adequada para a manutenção de competências motoras. Em termos práticos, para a realização das sessões de visualização mental, foi utilizado o formato digital de vídeo para que os nadadores pudessem repetir a mesma sessão várias vezes ao longo da semana. Em termos de investigação, foram realizados 2 tipos de questionários referentes às sessões de visualização mental, em que 59% completaram as sessões com sucesso, ou seja, realizaram as 4 semanas de sessões propostas e responderam a um questionário com 3 categorias: sentimentos e percepções, aumento da motivação no confinamento e ajuda na revivência do treino na piscina. Já 9 nadadores, 40,9%, não completaram as sessões e responderam a um questionário com apenas 2 categorias: opiniões sobre as sessões e razões de existência. As sessões de visualização mental foram planeadas com o objetivo de haver uma progressão na complexidade da imaginação, ou seja, começando com algo simples e ir desenvolvendo cada vez mais, e uma progressão na utilização dos sentidos no decorrer das sessões. As sessões têm todas áudio, com uma explicação prévia e passos a seguir para a visualização mental. Os vídeos continham imagens para ajudar na imaginação e dicas, como por exemplo pôr despertador para saberem quando deveriam parar de visualizar. O tempo de cada sessão era de mais ou menos 10 minutos. Alguma dúvida que pudesse ocorrer, os nadadores tinham um chat e contacto privado direto com a equipa de investigação para o seu esclarecimento. As sessões deveriam ser realizadas num sítio calmo, com pouca luz e com a utilização de auscultadores. A primeira sessão continha uma pequena introdução à visualização mental, na qual procuramos transmitir informações gerais sobre a visualização mental, clarificando o conceito, os tipos de visualização, os seus benefícios e os momentos de aplicação em situações de treino e competição, por exemplo, fornecendo alguns exemplos que utilizam com sucesso a estratégia, como o Michael Phelps. De seguida, os nadadores tinham de visualizar a sua rotina de treino até entrarem dentro d'água. Enquanto imaginavam, deveriam colocar-se em posição hidrodinâmica após o mergulho.
Aqui temos o primeiro vídeo da primeira sessão. Está a explicar os sentidos. Bem, já na segunda semana, o local para para realizar a visualização mental era o banho, para os nadadores se sentirem em contacto com a água. Tinham de visualizar novamente a sua rotina de treino, no entanto, após visualizarem um mergulho para dentro da piscina, tinham de optar por uma das 4 técnicas de nado e executar os seus movimentos. Nas sessões desta semana, o tempo era à escolha devido ao local ser no banho. Na terceira semana, as sessões voltaram a ser realizadas num sítio calmo, com pouca luz e com a utilização de auscultadores. Na primeira parte, os nadadores continuaram a visualizar a sua rotina de treino e na segunda parte foi-lhes proposto visualizarem uma situação de competição. A visualização mental de uma situação de competição teve auxílio de áudio e imagens para continuar a motivar os nadadores nesta experiência. Por fim, na quarta semana, os nadadores visualizaram novamente a sua rotina de treino, escolheram uma técnica para visualizarem e executarem os seus movimentos e também a respectiva respiração. A visualização mental teve auxílio de áudio com o som de mergulho e da água da piscina e imagens. Os nadadores que realizaram as sessões com sucesso afirmaram que a sua motivação para o treino a realizar durante o confinamento aumentou. Destes, 84,6% afirmaram ter sido capazes de vivenciar o treino da piscina em casa e que tal transmitia motivação para quando pudessem voltar novamente. As sessões foram interessantes e relaxantes para 44% dos nadadores e 7,6% sentiram sentimentos de confiança. Confirma-se que as visualizações mentais têm efeitos positivos na motivação, pois ao procurar, neste caso, recriar experiências mentais no praticante tão próximas como aquelas que tendem a ocorrer na realidade, possibilita ao nadador ver-se a si próprio numa dada situação em que o controle da sua imaginação é todo seu, beneficiando de maiores níveis de atenção e concentração, percepções mais elevadas de autoeficácia e autoconfiança, maior motivação e emoções mais positivas. 9 nadadores interromperam as sessões, tendo 11,1% apontado razões de esquecimento, não gostar de imaginar e dificuldade de concentração. Os restantes recusaram dar opinião. O facto de nem a equipa nem todos os nadadores terem aderido a esta experiência trouxe algumas dúvidas de que se esta intervenção era adequada para todo o tipo de nadadores. A investigação tem revelado que a eficácia da visualização mental é superior nos indivíduos que demonstram melhor capacidade. Uma boa capacidade de visualização mental tem sido definida pelo nível de nitidez e controle que o atleta tem sobre as imagens que visualiza. No entanto, não invalida que os que tenham menos capacidades de imaginação não possam treiná-la. Estes resultados sugerem assim que a visualização mental é, antes de mais, uma capacidade que é diferente de nadador para nadador e, mais importante ainda, que pode ser melhorada com a prática. Contudo, não queremos que os nadadores, ao treinarem esta aptidão psicológica, a usem de forma negativa. Vários estudos sugerem que uma visualização mental positiva e correta melhora a performance, ao contrário da negativa e incorreta, da qual resulta uma performance inconsistente. Assim, como a visualização mental positiva pode melhorar, também a negativa pode piorar. Por isso, para que qualquer programa de preparação psicológica seja eficaz, deveria-se-á partir do princípio de que as qualidades a desenvolver, e no caso concreto a visualização mental, não garantirá por si só o êxito dos atletas, mas poderá ajudá-los a melhorar a sua performance e os níveis de motivação. Apesar deste estudo ter sido realizado no confinamento, os resultados são muito interessantes, pois podemos utilizar esta intervenção com nadadores que se lesionam ou, por motivos de saúde, tenham de ficar períodos em casa sem poder frequentar a piscina. Por isso, concluímos com este estudo, que a utilização da visualização mental influencia positivamente os níveis de motivação de alguns nadadores jovens durante os períodos de confinamento. Muito obrigado, queria agradecer aos meus ouvintes e um agradecimento especial ao Futebol Clube do Porto que me permitiu realizar este trabalho. Muito obrigado, fim.